Graça e paz, nobres irmãos, Deus seja louvado e agradecido na sua vida de uma forma toda especial. Sou o pastor Silvio Dark para mais um esmiuçando o texto, para nós entendermos mais um texto da Bíblia Sagrada, e eu creio que será algo muito interessante. Eu quero convidar você para nós estarmos analisando a passagem do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. E o versículo é o de número 5. Capítulo 7, versículo de número 5 do Evangelho de Mateus. Uma palavra que Jesus, porque é Jesus quem fala. E é mais interessante quando é Ele mesmo quem traz as narrativas, porque elas tornam e ficam mais vívidas e, com certeza, traz uma seriedade muito mais profunda. O capítulo 7, versículo 5 vai dizer o seguinte: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. É forte, né? Vamos lá, vamos entender. Para nós começarmos a entender esse conceito dessa palavra, que é exatamente esta palavra que eu quero trabalhar ela, hipócrita, hipocrisia, né? E diga-se de passagem, é o que mais se tem hoje, infelizmente, nas igrejas. É o que mais se tem. Na verdade, não tem uma igreja que não tenha hipocrisia, hipócritas. Sempre tem, infelizmente. Os nossos tempos hoje é de um tempo de encharque desse conceito, do qual, em um cenário do qual não deveria ter. Agora, por que é que Jesus chegou até esse conceito de chamar de hipócritas? Por que é? Porque o que leva Jesus falar desse cenário? Agora, antes disso, vamos ver o que é hipocrisia e hipócrita. No dicionário, hipocrisia significa afetação de virtude ou sentimento que não se tem. Segundo, fingimento, falsidade. Opa! Então vamos lá. Hipocrisia, afetação de virtudes ou sentimentos que não se tem. Fingimento e falsidade. Hipócrita, que tem ou em que há hipocrisia. Então a gente já viu falsidade, fingimento, e infelizmente, o cenário de hoje não é diferente. Nas nossas igrejas, elas não são diferentes. Pessoas hoje que agem com falsidade uma com as outras, da maior hipocrisia. E umas não faz nem questão de sequer tentar escondê-la, muito pelo contrário. Só que para Jesus chegar até o capítulo 7, o versículo de número 5, esse assunto que é uma conversação, porque no capítulo 7 está continuação do Sermão da Montanha. Então eu preciso entender o seguinte: aonde começou essa conversa? Porque é uma conversa que está em curso. É uma conversa. Aonde começou essa conversa? E aí é muito fácil. Se nós voltarmos um pouco no Evangelho, nós vamos chegar no capítulo de número 5 e no versículo de número 1 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É aqui que começa
essa conversa de Jesus, que vai culminar lá nesse conceito de hipocrisia. Ele começa: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos, e ele abriu a boca e começou a ensinar. Aqui nós temos, na primeira mão, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores e tal. Inclusive, eu tenho um vídeo na minha página no YouTube também falando sobre as bem-aventuranças. Depois, Jesus segue a conversa. Ele vai falar: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele fala: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Depois Jesus entra no cumprimento da lei e dos profetas. Isso já no versículo 17 do capítulo 5. Jesus chega no capítulo 6, a conversa continua. A conversa está em curso. Porque no capítulo 6, a continuação do sermão da montanha. E ele vai falar o quê? Esmolas, orações e jejum. Ele está abordando. Então são vários assuntos que Jesus está tratando dentro dessa conversa que ele está tendo. Primeiro teve com os discípulos, agora com as multidões, com alguns que o cercam. Quando chega no capítulo 19, do versículo 6, ele vai falar sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Isso no capítulo 6 e no versículo 19. Quando chega no capítulo 7, Jesus já falou assim: a continuação do sermão. O sermão continua. Eles estão no mesmo lugar e a conversa está em curso. Só que aí já muda a conversa, ou seja, essa conversa teve vários pontos. É como Jesus estivesse fazendo uma reunião com eles e tratando de vários assuntos. Só que agora chega no assunto da continuação desse sermão da montanha, o hábito de julgar o outro. E é exatamente aqui que eu queria chegar. O ato de julgar o outro. Por quê? Por quê? Jesus, para falar desse conceito de julgar o outro, ele começou dentro de... tanto é que aqui, no primeiro versículo, ele vai dizer: não julguei para que não sejais julgado, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medires, serás medido vos hão de medir também. Porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro que está nos seus olhos, estando uma trave no teu? Aí surge a palavra hipócrita. O que Jesus está querendo dizer com esse povo? Fingidos, falsos. Olha o erro do outro, encobre o teu próprio erro. Fala do pecado do outro, encobre o teu próprio pecado. Fala dos defeitos do outro, encobre os teus próprios defeitos. Só vê o conceito alheio, mas não consegue ver o seu. E agora aqui, já que nós entendemos esse cenário aqui, aonde Jesus chegou, até porque o sermão aqui, ele continua, tá? O sermão ele continua. Jesus continua dando a lição dele. Só que aqui, infelizmente, esse conceito que nós temos hoje no meio cristão, por que eu digo meio cristão? Porque o ímpio, ou seja, a pessoa que não detém de nenhuma religião,
desprovida de conhecimentos bíblicos, de princípios bíblicos, de um padrão modesto de vida religiosa, ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele não detém desses princípios e nem precisa. Agora, o que chama atenção é aqueles que estão dentro desse princípio, ou deveria guardar os princípios e infelizmente, se porta com pior do que aqueles que estão fora. É comum hoje ver nas nossas igrejas motinhos para falar do pastor, para falar do líder, para denegrir o irmão. E tem até aqueles que, quando o irmão cai, comete um deslize, dão até um culto em ação de graça. Aqueles que falam mal quando está por trás e quando está perto, abraça, sorri. Isso se chama hipocrisia, falsidade. E é exatamente isso que Jesus está falando. Jesus está falando desse povo, dessa turma, dessa classe de pessoa fingida, de sorriso entre os dentes, ou até mesmo de sorriso fácil demais, de abraço fácil demais e de uma falsidade larga. Pessoas que cultuam com a outra, mas querendo ver a desgraça daquela outra pessoa. Pessoas que têm a sua vida medíocre em conceitos errôneos e falam, arrumam motinhos para falar do erro dos outros. Nós vivemos um cenário não tão diferente do que Jesus já combatia e ensinava nesses tempos. Os nossos cenários hoje, infelizmente, são de pessoas que não cultivam mais nenhum tipo de princípio cristão. São de pessoas que são tão hipócritas, tão falsos, já que você já entendeu o que é ser um hipócrita, ser um falso, ser um fingido, que ele nem faz mais questão de fingir que é fingido, de fingir que é falso, ou de fingir que é um hipócrita. Ele já deixa escancarado isso. E aonde estão essas pessoas? Exatamente aí mesmo onde você acabou de pensar, dentro da igreja. Dentro da igreja. São as pessoas que mais pulam, que mais rodopiam, que mais sapateiam, que mais faz o estardalhaço. E Jesus está dizendo o seguinte: pessoas que julgam uma outra, ao invés de estender a mão, julga esta pessoa, condena esta pessoa, sem ter a menor ideia de que ela também pode ir num cenário em que acarretará um julgamento sobre ela. Jesus traz uma lição, note que começa no capítulo 5. No capítulo 5, Jesus já fala dessas bem-aventuranças, que ele vai dizer: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que sofrem, e os pacificadores. Jesus vem trazendo uma lição, mas uma lição para um grupo de pessoas ali que não pode dizer que todos queriam aprender, porque nem todos queriam aprender com Jesus, mas certamente tinha um grupo ali que realmente era um grupo que estava ali para ouvir e colocar em prática. E hoje não é diferente dentro das igrejas. Hoje dentro da igreja tem várias divisões, facções, separações, repartições dentro das igrejas, e a hipocrisia, a falsidade, o fingimento rola solto dentro de um cenário que não deveria subsistir esses fatores. Jesus combate isso, só que ele vem trazendo um ensino até chegar ao ponto de falar do julgamento e da hipocrisia. Jesus
vai dizer o seguinte, quando ele termina, ele fala: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. É chegado um tempo que o fingimento precisa se colocar de lado. Pessoas que são fingidas com o próprio líder da igreja, que, diga-se de passagem, é o que mais sofre com os fingimentos, com as hipocrisias. E muitos líderes de igreja também, que são hipócritas, extremamente hipócritas, fingidos, falsos, com os membros, de uma falsidade e descaradamente. E aonde existe isso, Deus ele não vai operar. Ele não vai operar. Com isso, ele chega, continua, ele vai falar da bondade de Deus, os dois caminhos. E a lição de Jesus. Agora, o que é hipocrisia mesmo? É isso daí mesmo. Falsidade e fingimento. Então, encerro dizendo, já que você já compreendeu, sejamos verdadeiros um para com os outros, sejamos santos um para com os outros, sejamos sinceros um para com os outros e deixamos toda sorte de fingimento, falsidade e de hipocrisia de lado, porque isso também irá nos impedir de ver o Senhor face a face. Não julgueis, para não ser julgado. Então, antes de julgar o teu irmão, estenda a mão para ele, abrace ele e tente se colocar na posição dele, porque talvez amanhã possa ser você na mesma situação. Então, ame uns aos outros como Cristo assim nos amou e nos ama até hoje. Um abraço, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.